Recordo que há precisamente um ano tive a oportunidade de abrir um debate promovido pelo Jornal Notícias acerca do tema dos 40 anos do poder local. E foi tão importante na sociedade portuguesa, que acabou por marcar essa sociedade até hoje e marcará para além das próximas eleições autárquicas. Recordarão que o tema desembocou na descentralização. E o que é facto é que se abriu um debate, uma reflexão que prossegue na Assembleia da República e que, como dizia, não terminará certamente até outubro deste ano. Se mostra o peso deste grupo e, concretamente, do Jornal Notícias. E a presença do Presidente da República no 128º aniversário, no 129º aniversário, terão de convir que não é normal, do mesmo órgão de imprensa, significa uma homenagem ao Porto e uma homenagem ao Jornal Notícias. Uma homenagem ao Porto. E nunca é demais sublinhar aqui, ademais estando presente o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, o papel cimeiro do Porto na luta pela liberdade e pela independência em Portugal. Uma homenagem ao Jornal Notícias, que nasceu para ser mais do que um jornal do Porto. É verdade que, enquanto esperava, uma mão amiga sentada atrás de mim me fez chegar um dito do poeta Manuel António Pina, segundo o qual o Porto, cidade, chegava onde chegava ao Jornal Notícias. O que era verdade, e continua a ser verdade, mas eu diria que não é apenas o Porto nem a região. O país chega onde chega o Jornal de Notícias. E por isso, há aqui também na presença uma homenagem a este jornal mais do que centenário, que todos os dias se tenta refazer para lutar pela liberdade e pela independência do nosso país. O que me lembrou, o mundo é pequeno, uma frase de Albert Camus, já que estamos a falar da Europa, é bom que falemos de vários europeus. Vossa Excelência, aliás, citou um poeta que ainda hoje se pode dizer integrado na União Europeia, até se concluir o processo da negociação com o Reino Unido, e era Albert Camus que dizia: o interesse pela liberdade, tal como o interesse pela independência, só são concebíveis num ser que ainda conserva a esperança. Que ainda conserva a esperança. Este é um bom lema para o Jornal Notícias. É portador de esperança. É um bom lema também para a Europa, tema escolhido para esta reflexão. E com que oradores? Todos eles, a começar no ilustre convidado que nos vem de fora, a prosseguir nos senhores deputados ao Parlamento Europeu e a culminar no Sr. Comissário Carlos Moedas. E que me permitam todos que eu dirija uma saudação especial ao Sr. Comissário Carlos Moedas, só para dizer o óbvio, que ele reúne duas características ímpares. É muito importante, política, economicamente, em Portugal, no presente e no futuro, e ao mesmo tempo é quase insubstituível no cargo que desempenha na Europa. Só não digo insubstituível porque isso revelaria da parte do Presidente da República a imiscuição em competências que lhe não pertencem, no presente como no futuro. Escolhas difíceis, opções difíceis, não é só a Europa que está numa encruzilhada. Mas que bom tema é este. E o tema é muito bom e muito atual. E a Europa, para onde vamos? A resposta, em princípio, é simples. Vamos para onde os europeus quiserem ir. Porque se há realidade que cada vez mais é verdadeira, é de que a Europa, começando por ser um projeto voluntarista de minorias, só tem sucesso se converter num projeto de maiorias. Não será suficiente que as lideranças definam, conduzam, orientem esse processo. É preciso que os respectivos povos, leia-se os europeus, verdadeiramente queiram essa Europa
construam essa Europa, porfiem nessa Europa. Que o mesmo é dizer que termine o abismo que tem separado em muitos momentos as lideranças europeias e as lideranças dos Estados-membros e os povos europeus. Isso leva-me a uma segunda reflexão. Tantas vezes se diz a liderança europeia é fraca. Mas como é que ela não há de ser fraca se as lideranças nacionais o são? Tantas das vezes. Como é possível construir liderança europeia forte se os sistemas políticos, e em muitos casos sistemas de partidos, de muitos Estados europeus se encontrarem em crise? Distanciados das opiniões públicas, longínquos em relação aos povos, esquecendo desde sempre a pedagogia europeia, partindo do princípio de que há adquiridos cívicos que não há. Tal como a liberdade e a democracia constroem-se ou destroem-se todos os dias. Nunca estão definitivamente adquiridas, por maioria de razão, da Europa. Isso conduz-me a uma terceira ideia, e essa é a seguinte, e vi com curiosidade, mas também com apreço, ter sido expressa ela por uma das líderes europeias, a senhora Angela Merkel, ontem. Contar para um projeto com os aliados efetivos ou eventuais desse projeto é uma forma de demissão própria. Há cerca de um ano, no Parlamento Europeu, expus as minhas ideias sobre a Europa. Só que desde então, pelo menos dois factos maiores ocorreram: o referendo britânico e a eleição norte-americana. E esses factos maiores dão plena atualidade a essa asserção. Se queremos construir uma Europa, teremos de ser nós a construí-la. Não poderemos contar com a iniciativa, a liderança, a benevolência, a condescendência dos aliados, amigos ou vizinhos da Europa, quaisquer que eles sejam. Mais aliados num momento, menos aliados no momento seguinte. Mais próximos num instante, menos próximos no momento seguinte. A responsabilidade é nossa, de todos, não é deles. Precisamente o que tem feito falta ao mundo é o protagonismo da União Europeia no domínio da política externa. E esse protagonismo é fundamental para o equilíbrio mundial. Era fundamental, em qualquer caso, quando os dados eram conhecidos e bem definidos por parte de grandes protagonistas. Por uma maneira de razão, o serão, neste momento que é um verdadeiro compasso de espera, em que todos aguardamos a definição de posições claras da parte de protagonistas cimeiros da realidade internacional. É neste contexto da construção ou reconstrução ou reinvenção da Europa que temos pela frente não um, mas vários problemas em simultâneo. E essa é uma complexidade. Porque um dos dramas dos tempos presentes é o drama do atraso constante do direito, da política e das instituições em relação à evolução científica, tecnológica, económica, financeira e social. Isso, a nível europeu, é patente. E sendo uma abordagem complexa, não temos apenas um desafio, temos vários desafios. Temos o desafio da superação da crise ou das crises, da afirmação do crescimento e do emprego que permite a justiça social, que permite, ao fim e ao cabo, a liberdade e a independência na Europa e para os europeus. E que passa pela reflexão sobre a União Económica e sobre a União Monetária, também sobre a União Bancária, mas sobretudo pela União Económica e pela União Monetária. É uma encruzilhada, disse Vossa Excelência, Dr. Proença de Carvalho, é uma encruzilhada. Não é possível ficar eternamente numa encruzilhada. É como ficar a meio de uma estrada, é como ficar a meio de uma ponte.
é o melhor caminho para que o projeto fique comprometido. E nessa reflexão, é bom que se olhe para as condições do crescimento e do emprego e que se pense em temas que às vezes não são populares em algumas latitudes e longitudes, como seja o de saber até que ponto os excedentes sistemáticos não são tão negativos quanto os déficits crónicos. E se a solidariedade foi a palavra de ordem do nascimento do projeto europeu, ele foi grande cada vez que essa solidariedade se afirmou, se nesta encruzilhada, ao refletir sobre os mecanismos da União Monetária e da União Económica, não vale a pena refletir sobre os apelos da solidariedade. É, aliás, a principal vantagem que eu encontro na plétora de cenários do livro branco. É ninguém se poder queixar de não ter lá o seu cenário. Embora a imaginação europeia pudesse criar, em vez de 5, 10, 15 cenários. Isto é, haver a máxima liberdade para depois haver a máxima responsabilidade na opção, na decisão. Sem alibis, sem adiamentos. A Europa adiar, com o pretexto de que, para além dos atos eleitorais já anunciados ou a anunciar, ainda precisa de muitos mais anos, significa renunciar a um projeto credível europeu. Mas não fica apenas por essa realidade que preocupa os europeus, que é o crescimento, o emprego e as justiças sociais, o conjunto de desafios que se colocam à Europa. Porque depois existe um outro desafio fundamental, já aqui tratado, que é o desafio da liberdade inevitavelmente ligada à segurança e, portanto, ao temor que atos terroristas e outras formas de insegurança têm provocado em setores amplos das opiniões públicas europeias. E aí já foi dito, eu não posso deixar de subscrever. Deve ser-se muito claro na condenação daquilo que é inaceitável como atentado contra os direitos fundamentais das pessoas. Mas não se pode aceitar, a pretexto do combate a essa realidade, o desvirtuar do que é fundamental do projeto europeu, que é um projeto de democracia e de liberdade e de humanismo. E por isso também de circulação das pessoas e circulação das ideias e de abertura ao exterior, a pretexto do combate que é preciso fazer. Ignorar que esse combate começa tantas das vezes dentro das fronteiras da Europa. Porque muitos dos protagonistas dessas operações terroristas não vêm de fora, são cidadãos europeus, vivem na Europa, traduzem os desequilíbrios, as assimetrias, as injustiças e as indefinições europeias, é não compreender os factos e, sobretudo, sacrificar os princípios. É tentador. E essa é talvez a clivagem mais perigosa que hoje atravessa a Europa. Percorre-se, como eu tenho percorrido, de Ocidente a Oriente, a Europa de Sul a Norte, e encontra-se um conjunto de tentações autocráticas, xenófobas, às vezes racistas, hipernacionalistas, com apelos para, no fundo, destruir o essencial do pecúlio espiritual da Europa. E aí tem de haver uma definição. Pode ser ingrato, pode ser difícil, mas tem de haver uma definição. Ser líder político é muitas vezes ter de afrontar os populismos de cada instante. É isso que é a liderança.
não é ir atrás desses populismos. E muitos líderes europeus têm agora a grande ocasião de afirmar a sua capacidade de liderança. São ou não capazes de pedagogicamente afrontar as tensões, as tendências, os tropismos vividos nas suas sociedades? Não são. Perdem eles a prazo. Perdem os respectivos Estados, perdem as respectivas sociedades e perde a Europa. E perde o mundo. Porque esse tropismo multiplica-se para além das fronteiras de continentes. E perde o mundo. Este é o debate dos nossos dias. E que não tem a ver com a forma, com o estilo, sequer com a velocidade de utilização dos meios de comunicação social. Não. É possível, na forma, no estilo e na utilização das novas tecnologias da informação, acompanhar-se aquilo que toca camadas cada vez mais jovens, mas sem sacrificar o conteúdo. Não sobrepondo a forma ao conteúdo. Não esvaziando os princípios. Não convertendo a política numa realidade que é apenas espetáculo. E é um espetáculo que serve, naturalmente, os tropismos negativos do momento. Depois temos, naturalmente, ligado a esta problemática, a problemática das migrações e dos refugiados. Porque não é apenas o não deixar estabelecer mais fronteiras dentro da Europa, mais guetos dentro da Europa. A Europa não se fechar ao mundo. Mas será que há um europeu que pensa que é puro? Algum europeu pensa que provém de uma raça privilegiada, de uma etnia qualificada e que, portanto, deve defender o seu mundo contra os forasteiros? Mas a Europa nasceu de uma encruzilhada de culturas e civilizações. É essa a sua força. Por isso é que é tão atrativa quanto é. A Europa atrai porque precisamente tem várias matrizes que confluíram. A Europa é forte porque é, e pode ser e deve ser, uma plataforma de culturas e civilizações. A Europa fechada em hipernacionalismos, em populismos xenófobos, em palavras de ordem que são tentadoras no imediato em termos populistas, mas são a negação da Europa. É uma Europa pobre. É uma Europa culturalmente vazia. Isso tem que ficar claro na definição das políticas perante migrantes e perante refugiados. Nós, portugueses, algumas vezes na nossa história, e de quando em vez há esse debate, e eu às tantas já fui envolvido recentemente nesse debate, sem compreender porquê, ao longo da nossa história, umas vezes fomos grandes, outras vezes fomos menos grandes ou mesmo pequenos. Quando não soubemos ter o coração amplo para corresponder à nossa vocação ecuménica, porque fomos na Inquisição, fomos na escravatura, fomos nas discriminações mais variadas, mas muitas outras vezes fomos grandes. E a Europa tem de ser grande neste particular. É evidente que não podemos escamotear, como disse no início, que outro desafio que a União Europeia tem de enfrentar é o da negociação com um membro que o era, um Estado-membro que o era e que o é ainda, mas que decidiu deixar de o ser. Nunca escondi o respeito que mereceu a decisão britânica, mas também o desgosto que tive, pessoal e institucionalmente, com tal decisão. Uma coisa é respeitar a soberania de outra coisa é pensar que tal decisão correspondeu a uma desilusão grande em termos do projeto da Europa que acalentava e que acalento, e que penso que muitos europeus acalentavam e acalentam. Mas é o que é. E é na base do que é que teremos de conversar. E nós, portugueses, estamos habituados, então, aqui no Porto, a conversar com britânicos há muitos séculos.
nossos mais antigos aliados, com um relacionamento amigo, intenso, em alguns casos fraternal, também muito profundo. E por isso temos presente quão importante é manter esse relacionamento, mas não à custa da unidade da União Europeia. Pode haver essa tentação. Cada um dos Estados-membros começar por si a estabelecer relacionamentos bilaterais, tentando resolver o seu problema, pensando que o resolve, nas negociações com o Reino Unido. Erro. A menos que não queiramos a União Europeia. Se queremos a União Europeia, tem de haver posições comuns. Não quer dizer que cada qual depois não tenha traços específicos. Temos. E não os vamos esquecer. De toda a natureza, económicos, sociais, culturais, académicos. Mas a comunidade de posição é fundamental. Como é fundamental que no fim dessas conversas seja possível manter o melhor relacionamento possível com o Reino Unido. Mas sendo claros naquilo que defendemos, sabendo aquilo que queremos e sabendo também que compete à União Europeia e à sua diplomacia defender os interesses próprios, não compete ao Reino Unido e à sua diplomacia, que legitimamente defenderá os seus interesses. Mais uma vez, amizade é amizade, parceria é parceria, confluência em termos essenciais que vão da segurança à defesa, a aspectos da política externa, até em vários domínios económicos e financeiros, é uma coisa. Outra é esquecer-se que a União Europeia, mal ou bem, tem de decidir por ela, não esperando que sejam os aliados, mesmo aqueles que sabem o que querem, a substituir-se à sua vontade, por maioria de razão aqueles que no futuro possam não saber exatamente o que querem. E por isso, é neste quadro, destes e muitos outros desafios, num espaço de tempo muito curto, que somos chamados a um esforço, que é um esforço verdadeiramente enorme. Porque é aproximar aqueles que lideram dos povos, aumentando a transparência, a participação, aumentando aquilo que é a liberdade e a democracia na Europa. Respeitar os princípios fundadores dessa liberdade, dessa democracia, dessa solidariedade, dessa circulação no quadro europeu. Não trair a vocação aberta da Europa. E, ao mesmo tempo, equacionar tantos desafios ao mesmo tempo, simultâneo. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa imprescindível. A desagregação da União Europeia, as clivagens sistemáticas e as indefinições ou adiamentos significarão uma perda para os europeus e para o mundo. E, se me permitem, uma perda para Portugal. Nós não nos esgotamos na União Europeia. Ouvindo mesmo há pouco o diretor do Jornal Notícias, fui tentado a sugerir como tema para o ano a língua portuguesa e a comunidade que fala a língua portuguesa. Aí está uma vertente, entre outras, particularmente relevante para reflexão futura, porque também merece reflexão futura. Também estamos numa encruzilhada nesse particular. Mas este ano a reflexão é sobre a Europa. E eu terminaria de uma forma otimista. Otimista realista, mas otimista. Porque todos temos a noção de que muitos erros foram cometidos, eu disse-o no início, muitas incompreensões, muitos deslumbramentos, muitas autossuficiências a nível nacional como a nível europeu por parte de protagonistas deste projeto comum e que se pagam caro,
Não é possível depois rotular muitas das reações ignorando as causas. As causas da crise, as causas do não crescimento, as causas do desemprego, as causas das injustiças, as causas do fechamento, as causas das posições arrogantes, ignorando as realidades populares nos vários Estados-membros, mas o imperativo tem de ser o imperativo de aproveitar este momento para reinventar a Europa. E esse é o tónus otimista que deixo. É verdade que eu pertenço a uma geração, isso é fruto da idade, e nisso sinto-me de vez em quando muito velho, para quem a Europa significava o caminho para a liberdade e para a democracia. Vivi de várias formas. Tínhamos posições muito diversas antes do 25 de Abril. Mas de uma maneira geral, embora pensando em Europas diferentes, muito diferentes, todos admitíamos que passava pela Europa esse caminho de liberdade e democracia. Para uns passava mais pela Europa da Maspero, outros passava mais pela Europa do L'Express, outros passavam mais pela Europa do Le Point, para falar no que era o pensamento francófono dominante da altura, alguns até pela Europa do Figaro, e até um ou outro raros pela Europa do horror, que de uma maneira geral era anti-europeísta. E depois havia ainda quem defendesse uma Europa que passava por outros projetos e por outras ideias de Mandel e de Bettelheim. Não interessa. O que é facto é que a nossa democracia, a nossa liberdade se construiu ligada à Europa. E por isso eu saúdo esta iniciativa. E termino por onde comecei. Está de parabéns o Jornal de Notícias. Só um grande jornal que começou com 4 folhinhas. 4 folhinhas. E que começou pensando na cidade do Porto. Só um grande jornal conseguiu dar vários saltos. Do Porto para o Grande Porto, do Grande Porto para Portugal. E de Portugal para o Portugal espalhado pelo mundo. E tem o peso que tem hoje online. Só um grande jornal é que lança um grande debate. E eu aqui vim agradecer a vossa história, o vosso passado, mas sobretudo o vosso presente e a vossa reflexão sobre o futuro. Muito obrigado.